Mais 3 pontinhos aí, família. Bora, pegamos. Vamos, porra, aí, ó. Golaço, golaço. Vamos. Outro golaço. Ei! Tá voando. Voando, tá voando. Muito colorado aí, família. Vamos! Aí, Rominho. Bastidores aí, ó. Vamos, caralho. E Tino, mais uma vitória pra nós, cara. Vamos! Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o canal Matheus Fernando Repórter. Como tu pôde ver aí no vídeo, na festa, a comemoração dos jogadores do elenco colorado no gramado do Morumbi após a vitória colorada de virada por 3-1 sobre o São Paulo na noite desse último domingo pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde no pós-jogo também, além da festa dos jogadores dentro do gramado do Morumbi, teve também entrevista coletiva do técnico Roger Machado, onde o treinador explicou um pouco do que ele viu e do que ele pensa da vitória colorada e do Internacional daqui para frente. O Internacional vive um otimismo? O Inter pode pensar em algo maior dentro do Brasileirão? O título do Campeonato Brasileiro é algo que ainda é alcançável nas mãos colorada? O técnico Roger Machado falou um pouco, da fórmula colorada para chegar a esse momento, onde o treinador inclusive revelou que não mudou muita coisa no estilo de jogo do técnico anterior que estava na Casa Mata Colorada, o Eduardo Cudê. Falou um pouco também sobre a gravidade da lesão do zagueiro Gabriel Mercado, dando indireta também para a imprensa. Vamos lá repercutir um pouco do que falou o técnico Roger Machado pós-vitória colorada diante do São Paulo. Ele falou que foi uma vitória que representa aí o grupo do Internacional, que demonstrou a maturidade do elenco. Ele viu nessa vitória do Internacional não uma vitória individual, mas uma vitória que demonstrou aí a força do grupo inteiro pela maturidade que o Internacional se comportou diante da partida, que mesmo com o placar adverso soube manter o estilo de jogo e em nenhum momento se desmoronar e manter o estilo de jogo, por dizer isso, manter o estilo e o que foi treinado, o que foi conversado, queria fazer que o Internacional, dentro da visão do técnico Roger Machado, colocasse o Internacional de volta na partida. Ele viu o Internacional começando um pouco atrás, pelo menos com um pezinho atrás, na questão de chegar e tirar a bola do adversário. O Internacional nos primeiros minutos sucumbiu um pouco, principalmente nos primeiros 30 minutos, na questão até por ser o time visitante, ter o São Paulo como time mandante, e é normal essa pressão do time mandante fazer aí uma pressão maior e um volume de jogo maior ainda nos primeiros minutos de partida. O Inter ainda estava tentando entender um pouco do jogo que estava fazendo o São Paulo, mesmo indo com o time reserva, que tinha no meio campo o Lucas, que começou como titular, Lucas Moura, que é um jogador que é bastante cobrado pela torcida, e também que é um jogador que se cobra bastante, jogador talentosíssimo, jogador de outro patamar, o Lucas Moura, que é um jogador que no meio campo ali, e caindo pelos lados, é um jogador bastante perigoso, bastante veloz, bastante driblador, e que deu uma certa dificuldade ao Internacional. O técnico Roger Machado viu que o São Paulo, pelo mandante e pelo time mandante que era na partida, melhor no início da partida, chegou ao primeiro gol, podia ter chegado ainda no segundo gol, depois daquela bola na trave que o Babadielli acertou, onde o Rocher já estava vendido, mas os 30 minutos do primeiro tempo em diante, o Internacional começou a se encontrar na partida e naturalmente as coisas foram acontecendo. O Inter soube ter maturidade para passar por esse momento e naturalmente vindo no segundo tempo, onde o técnico Roger Machado viu o Internacional, principalmente na segunda etapa, o dono do jogo e merecedor do placar que foi de 3-1 para o Colorado. O técnico Roger Machado, como falei, ele viu uma melhor partida na forma coletiva das equipes que ele treinou durante a sua carreira, e também no Internacional foi a melhor atuação de uma equipe coletiva no seu comando técnico de uma equipe, e isso também deixou bastante destacado na partida. Destacou as características da base de sistema de marcação dos atacantes. Sim, ele foi perguntar na entrevista coletiva a questão da marcação dos atacantes lá na saída de bola, lá na frente, e que isso é uma questão que ele cobra bastante, mas não é o pilar principal. É um dos pilares, mas não é o pilar principal da característica dos seus times. Ele revelou também que além dessa questão, além desse pilar, tem outro pilar, a questão do Fernando protegendo a zaga, dando um pouco mais de liberdade para o Thiago Maia. Thiago Maia, que é um primeiro volante, assim como o Fernando, mais um jogador onde o técnico Roger Machado deu a ele essa possibilidade de deixar o Fernando protegendo a zaga como homem
na primeira volância do Internacional, deixando o Thiago Maia flutuando um pouco mais livre, fazendo assim o Fernando ficando fixado à frente da zaga, protegendo a zaga colorada, deixando os volantes na questão de encurtar mais a bola curta, a zaga colorada se preocupando com a bola longa e o Rocher se preocupando mais com a profundidade na defesa, com o ataque do time adversário. E assim o técnico Roger Machado mais uma vez exaltando a questão da qualidade do elenco e também do grupo, conforme as características de cada setor do campo. Revelou também que ele não mudou muito a questão do que o técnico Eduardo Cudê fazia um pouco tempo atrás, né? Que ele via a questão, só ajeitou um pouco mais a questão da compactação de marcação dos jogadores, a questão da posse de bola, tendo a posse de bola, a questão da posse de bola como característica, como meio de jogo, não como um fim, e dando assim um pouco mais de opções para o Internacional ter variação e poder chegar ao seu gol e também, consequentemente, a tentativas a mais de ataque e também tentar conseguir um pouco mais da vitória. E soltou também uma indireta para a imprensa, né? Pois, se eu não me engano, foi o Lucas Colar que fez essa pergunta para ele, não estou me lembrado agora. Se eu não me engano, foi o Lucas Colar que fez a pergunta da questão da mobilização dos jogadores, né? Depois que o Gabriel Mercado, ainda na primeira etapa, que foi substituído pelo Agostinho Rojo, que eu vou falar sobre o Rojo e o Vitão também, a característica desses zagueiros, que ele também foi perguntado. Sobre a mobilização dos jogadores com o Gabriel Mercado, também a questão da lesão. A questão da lesão é algo do Gabriel Mercado que ainda tem que ser um pouco mais avaliado, que ainda é muito precoce para fazer um diagnóstico definitivo, mas deu para ver que é uma lesão muito grave, né? Os próprios jogadores do Internacional foram ali no carrinho, né? Ali do médico, dos médicos foram ali tirar o Mercado de dentro do jogo. Então, os jogadores do Internacional cercaram ali o Gabriel Mercado em tom de apoio. O próprio Rocher falou isso, que se preocupa bastante, pois o Mercado não é um jogador de ficar muito tempo caído depois que ele recebe uma falta. Então, os jogadores do Internacional demonstrando um pouco de união. E nessa questão, o técnico Roger Machado também soltou uma letrinha, né? Onde ele falou que, como o Internacional estava ganhando a partida, estava num momento bom, num crescimento na partida, o Internacional ganhou a partida, é visto como mobilização, mas até pela questão da conversa que os jogadores tiveram na volta para a segunda etapa, e isso daí é visto como mobilização por parte do grupo de jogadores, porque o Internacional venceu a partida, mas se o Internacional tivesse perdido a partida, seria visto por parte da imprensa como os jogadores tentando resolver sozinhos, sem a mão e a direção, e também a questão da liderança do treinador. Então o técnico Roger Machado dando uma letra aí na imprensa. E de certa forma é verdade, né? Como o Internacional venceu o jogo, muitas pessoas poderiam ver isso aí como os jogadores conversando ali na volta da segunda etapa, como os jogadores tentando resolver por conta própria, mas como foi uma vitória do Internacional é visto como uma mobilização, e o técnico Roger Machado não deixa de ter um pouco de razão nessa situação. Como eu falei, a questão da orientação, né? Ele foi perguntado na questão do Rojo, o posicionamento do Rojo jogando pela direita, zagueiro pela direita, no lugar do Mercado, e deslocando o Vitão para a esquerda. Ele falou que a maior base de formação do Vitão como zagueiro foi pela esquerda, então isso não seria muito problema. E a questão do Rojo ter um entrosamento melhor com o Bruno Gomes pela direita, ele achou que isso iria ser mais fácil do Rojo se encontrar na partida, que o Vitão jogando pela esquerda, até pela adaptação, formação que ele já teve, seria um pouco mais fácil, e assim deu certo. Então, ele achou por melhor fazer assim, e o Internacional deu para ver que deu certo. O Inter venceu a partida e o Colorado saiu com 3-1 no placar. A questão do otimismo da torcida e do grupo de jogadores, né? Um tempo atrás, o Wesley, em entrevista coletiva, em entrevista pós-jogo, né, em uma oportunidade, relatou que o Inter, sim, o grupo de jogadores pensa no título. O técnico Roger Machado foi perguntado sobre essa questão desse otimismo e até onde o Internacional pode chegar. Ele disse que sim, o grupo de jogadores, o Internacional tem que ser otimismo, mas sempre com os pés no chão, trabalha dia a dia, que nada acontece por acaso, tem que ter muito trabalho, tem que ralar bastante. Inclusive ele citou até um trecho de uma fala do Muricy Ramalho, que ele fala na questão de trabalho, que tem que trabalhar, tem que correr, tem que buscar sempre, que não tem outra fórmula a não ser trabalhar para que as coisas comecem a dar certo. E a gente está vendo que o Internacional está aí crescendo no Campeonato Brasileiro, e uma vitória na próxima quarta-feira em jogo atrasado, a 16ª rodada do Brasileirão, diante do Bragantino, pode fazer embolar tudo lá em cima e deixar o Internacional numa situação um pouco mais tranquila
também na questão de buscar uma vaga, principalmente na fase de grupo da Copa Libertadores da América, e que o Internacional sempre teve uma consistência defensiva, né? O Internacional sempre foi um time no Campeonato Brasileiro de tomar poucos gols, era assim também com o treinador anterior, que era o Eduardo Cudê, só fez algumas aprimorações, e que o Internacional, jogando pela forma compacta, principalmente na marcação dos jogadores atacantes lá na frente, fazendo uma primeira marcação, facilita o trabalho do meio, facilitando consequentemente o trabalho da zaga, e por Internacional sempre ter uma consistência defensiva muito boa, facilita também que o Internacional seja um time que tome poucos gols dentro das competições. O que tu achou dessas explicações do técnico Roger Machado, da festa dos jogadores e até onde o Internacional pode chegar no Campeonato Brasileiro? O Colorado, que agora tem um grande desafio, como eu falei, diante do Bragantino no Nabi Abichedi, em recuperação de um jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tu acredita numa vitória colorada diante do Bragantino? Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!